Começamos o Cidade Alerta de hoje com o caso do londrinense Anderson Robson Barbosa, de 33 anos. Para vocês terem uma noção, o caso já ganhou uma proporção mundial. Todo mundo só fala nesse assunto. Ele é procurado pela justiça japonesa, suspeito de ter assassinado a mulher, Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha, Lili, de 3 anos. São as duas que estão aqui na foto. Acontece o caso na cidade de Sakai, no Japão. Anderson embarca do Japão para o Brasil, é visto pela última vez no país no dia 22 de agosto. Essas são as imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que ele deixa o país vindo para cá. A suspeita desde o início da semana é que ele estaria aqui. Suspeita que se confirma. Os corpos só foram localizados 2 dias depois. Hoje, nós conseguimos conversar com o advogado de Anderson, o Hélio Venâncio. Ele confirmou: Anderson está no Brasil. Anderson esteve em Cambé, na casa de parentes. Atenção para a informação. De acordo com o advogado, ele nega o crime, só que tem um detalhe importante. Nós começamos o Cidade Alerta de hoje com a informação de que Anderson, a qualquer momento, deve se apresentar à Polícia Federal. Isso deve acontecer e eu vou acionar nossa equipe de repórteres sem perder tempo, 18h01. Vamos lá com Wesley Lemos, com o Pedro. Os dois estão em cima desse caso. Eu tenho o Wesley, que está na cidade de Cambé, próximo ali da casa dos parentes. Tentou durante toda a tarde conversar com a família. Nós temos também o Pedro Marconi, que está na Polícia Federal para trazer as informações de momento. Deixa eu começar o destaque com o Pedro. Fala aí, Pedro, boa noite. O seu destaque do nosso Cidade Alerta de hoje. Oi, Bugans, uma ótima noite para você e para todos que nos acompanham nesta sexta-feira. A defesa do Anderson Barbosa disse que ele vai se entregar. Esse homem que é apontado pela polícia japonesa como o principal suspeito da morte da família, da esposa e da filha. E existe essa expectativa de que o Anderson se entregue aqui na sede da Polícia Federal de Londrina, o que pode acontecer a qualquer momento. Por isso nós estamos aqui de Campana em cima desse caso, Bugans. Para tentar ouvir o Anderson. Essa é a nossa intenção. O Pedro vai ficar lá na frente porque a qualquer momento, se ele chega lá, o Pedro vai tentar ouvir. Nós, durante a tarde, tentamos a entrevista com o Anderson. Nós cobramos do advogado. Mas, doutor, se ele fala que ele é inocente, que não aconteceu nada, por que ele não dá a versão? Por que ele não fala? Por isso a nossa equipe está lá em frente para tentar essa entrevista. A qualquer momento isso pode acontecer. 18h03. Obrigado, Pedro. Agora eu sigo com o Wesley, que também tentou contato com a família, para tentar saber, né, Wesley, se alguém realmente teve contato com o Anderson, qual foi a última vez que ele veio para a nossa região. O seu destaque. Boa noite, Wesley. Boa noite, Buganza. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Nós estamos em Cambé, muito perto da casa da família de Anderson Robson Barbosa. Não vamos divulgar o endereço pela segurança desses familiares. Conversei hoje à tarde com o irmão de Anderson. Ele está bem abalado com a situação e disse que a família também está abalada e preocupada com a segurança. A família já está sendo, inclusive, ameaçada por pessoas aqui na nossa região. Também conversamos com vizinhos dessa casa, Buganza, que relatam, então, o medo, a insegurança neste local. Inclusive, diversas pessoas estão passando diariamente perto dessa casa, equipes de reportagem, inclusive do Japão, que estão fazendo a cobertura deste caso aqui na nossa cidade, também estão monitorando estes endereços. Nós estamos em busca da família, uma entrevista para esclarecer o que está acontecendo, quais são essas ameaças, para dar voz a esses familiares, e daqui a pouco nós voltamos aqui no Cidade Alerta. Buganza. E eu vou combinar o seguinte com vocês dois que estão na tela comigo. A prioridade é a notícia ao vivo. Só me dá um joinha confirmando, a qualquer momento eu vou chamar vocês, tá certo? Seja primeiro Wesley, seja primeiro Pedro. Quem tiver aí com informação nova, só me chamar, microfone aberto. A qualquer momento eu posso voltar com os dois que estão em cima desse caso. Então, de repente, começa a movimentação na delegacia, Pedro já aciona a gente vai direto para a delegacia. Wesley, percebeu uma movimentação diferente ali, próximo da casa dos parentes? De repente o Anderson quer ir para lá primeiro?
Não é por isso que o Wesley está lá. A nossa equipe está tentando o desdobramento sobre esse caso. Fechou? Continuo com os dois aqui, de plantão, ao vivo, mas tenho que chamar a reportagem 18h05 para você entender um pouco melhor como isso se desenvolveu nessa sexta-feira. A nossa equipe ficou durante todo o dia tentando entender esse caso. Mas como assim? Anderson vem do Japão para cá, vem para o Brasil, por que se ele é inocente? Mas por que o Anderson não quer falar? Nós temos a entrevista com o advogado e nós temos também o contato com uma equipe do Japão, que com informações vem para o Brasil para tentar mais detalhes sobre esse caso. Onde nesse momento estaria o londrinense Anderson, suspeito de assassinar a própria família no Japão? Reportagem. A investigação é realizada de forma conjunta entre a Polícia Federal Brasileira e as autoridades japonesas. O brasileiro Anderson Robson Barbosa, de 33 anos, é considerado o principal acusado do assassinato da esposa, Manami, de 29 anos, e da própria filha, Lily, de apenas 3 anos de idade. Os corpos foram encontrados na última semana no apartamento onde a família morava, na cidade portuária de Osaka, que fica a 400 quilômetros de Tóquio. Elas foram mortas com diversos golpes de faca. Barbosa está desaparecido desde então. A polícia japonesa divulgou uma imagem dele no aeroporto de Narita, na região metropolitana de Tóquio, onde o suspeito teria pegado um avião com o objetivo de fugir do país. Nós conversamos com o advogado dele, que confirmou que o cliente está realmente no Brasil. O Anderson está no Brasil. Nós estamos em negociação com a Polícia Federal para ver o momento mais adequado para ele ser apresentado. A fuga de Anderson atraiu a atenção de emissoras de TV japonesas, que cruzaram o planeta para apurar o caso. Nós acompanhamos parte do trabalho da equipe da estatal NHK, considerada a principal emissora televisiva do Japão. Eles foram até uma feira livre no centro de Londrina para repercutir o caso com a população. Entre os membros dessa comunidade, o sentimento pelas mortes violentas registradas do outro lado do planeta é de revolta e consternação. Antigamente não tinha televisão, né? Hoje, lá acontece lá e já aparece aqui, né? Muitos se evadem para o Brasil e acaba, ficando impune. Por enquanto, as investigações do caso estão sendo mantidas sob sigilo pelas autoridades envolvidas. Em nota, a Polícia Federal Brasileira confirmou apenas que já foi comunicada sobre o ocorrido e que, inclusive, entrou em contato com a Interpol e com a polícia japonesa atrás de mais informações sobre o processo. Já o advogado de defesa garante que tentou apresentar Anderson na sede da PF aqui em Londrina na última semana, mas que na época não havia uma investigação formal aberta contra ele no Brasil. A partir do momento em que ele se apresentar perante a Polícia Federal, todas as coisas serão esclarecidas. De forma alguma ele confessa. Ele se desesperou diante da cena vista. Essa cena dantesca que ele presenciou, ela vai ser demonstrada e toda a realidade vai ser demonstrada no curso do processo penal. E a família inteira está bastante abalada com o ocorrido. A família e ele decidiram que ele viria porque lá ele não teria assistência nenhuma. Exatamente por isso que ele veio. Porque lá ele seria acusado, julgado e condenado à prisão perpétua. 18h09. Pedro Marconi pede passagem sobre esse caso porque o que a gente quer entender é o seguinte: ele está em frente à delegacia da Polícia Federal. O Anderson, ele é procurado pela polícia japonesa. Ele pode se apresentar a qualquer momento para a polícia brasileira. Mas se ele for preso, ele vai ser levado para o Japão? Ou ele responde às acusações aqui no Brasil? O que acontece se o Anderson realmente se apresentar? E o porquê ainda ele não se apresentou? Pedro Marconi, você conversou com um advogado especialista sobre direito internacional. Os detalhes pra gente, Pedro. Uma história complexa e difícil, Buganza, não só na parte policial do crime em si, mas também na questão jurídica, já que o Anderson Barbosa ele é suspeito de um crime cometido no Japão, mas está aqui no Brasil, como a reportagem do nosso Guilherme Batista bem destacou na entrevista com o advogado. Mas será que ele for preso aqui no
Perdi o Pedro, né? Deu uma travada ali no sinal. Já vou recuperar o sinal com o Pedro para a gente continuar. Pode continuar, Pedro. Então tá bom, Bugan, seguindo aqui então, nós conversamos com um advogado de direito constitucional, especialista nessa área, que eu já adianto que a Constituição brasileira, ela não permite que uma pessoa que nasceu aqui no nosso país seja extraditada para outro país, mesmo que seja condenada por um crime que por acaso venha a cometer. Então, o Anderson, a princípio, já não será encaminhado para o Japão, mesmo se for provado o assassinato, e também ele foi condenado pelas leis japonesas. Mas como que acontece tudo isso? Ele sai impune caso, lógico, for considerado culpado? É isso que nós vamos descobrir com o advogado, o Dr. Rafael Colli, ele que deu mais detalhes em relação a toda essa questão jurídica que envolve essa história. Vamos ver. Para ele ser detido aqui no Brasil, precisa ter uma investigação correndo no Brasil, né? Isso é possível. Casos em que brasileiros cometem crime no exterior, eles podem ser investigados no Brasil. A lei penal brasileira pode ser aplicada neste caso. Outra coisa que poderia acontecer seria o Japão pedir a extradição dele, através de um pedido formal ao Ministério da Justiça. Mas, mesmo pedindo a extradição, isso não aconteceria, porque brasileiro nato não pode ser extraditado. Isso por uma proibição constitucional. Então, seria essas duas coisas. Poderia haver uma investigação aqui no Brasil, que levaria ele a uma prisão preventiva, por exemplo, ou então um pedido de extradição com prisão do Japão, mas que ao final seria negado. 18h11. Pedro Marconi permanece em frente à Polícia Federal, que é onde o Anderson deve se apresentar a qualquer momento. Por enquanto, a movimentação tranquila por aí, não é, Pedro? Sim, Buganza, por enquanto aqui um clima de tranquilidade, porta fechada, nenhuma movimentação a mais. Eu até destaco que até agora há pouco a equipe da TV japonesa estava aqui com uma van, ficaram a tarde toda aqui também nessa expectativa da entrega do Anderson Barbosa, o que ainda não aconteceu, mas existe então essa expectativa que isso possa acontecer ainda hoje, no máximo até o começo da semana que vem. Nós seguimos atrás desse caso também aqui na PF e daqui a pouquinho, assim que tivermos mais informações, nós trazemos aqui no CA. Tá certo, obrigado, Pedro. A qualquer momento eu volto com você. Vou acionar agora o nosso Wesley Lemos, que está em Cambé, trazendo mais informações onde vive a mãe de Anderson, onde vive o irmão e outros parentes também. Ele que foi criado aqui na nossa região, estudou num colégio aqui de Londrina, é londrinense, vai para o Japão e volta depois da filha e da esposa serem encontradas mortas ali na cidade 2 dias depois de desembarcar aqui no Brasil. Wesley, como é que está a movimentação aí no bairro? Conta um pouco pra gente. Buganza, a movimentação é intensa durante todo o dia aqui no bairro. Os vizinhos estão bem preocupados, assustados com essa movimentação. Principalmente por conta que a imprensa japonesa veio até a rua, Repórteres então do Japão conversaram com esses vizinhos, estão frequentemente neste local e, claro, a proporção que esse caso tomou chamou a atenção de todo mundo. Inclusive, Buganza, os familiares de Anderson, a mãe dele, o irmão e outras pessoas que moram nessa residência em Cambé não estão ficando em casa. Encontraram outro endereço, então, para passar esses dias, já que estão com medo dessa situação. O detalhe é que nós conversamos com alguns vizinhos que estão realmente aflitos com tudo que está acontecendo. A primeira informação é que o Anderson, londrinense, estudou no Colégio Estadual Vicente Rijo e, claro, a informação inicial era que ele estaria em Londrina. Quando surgiu a informação, então, que a família estaria morando em Cambé já há alguns anos, eles ficaram assustados ao descobrirem, então, que essa casa fica na mesma rua em que eles moram. Nós conversamos com um homem, inclusive, que deu detalhes que a família é bem reservada, Buganza. Mora há muito tempo nesta casa, mas não conversa muito ali com os vizinhos, não tem muita relação de amizade com os vizinhos, é uma família reservada, então chamou muito a atenção, porque eles nem sabiam, por exemplo, que esse jovem tinha um irmão que morava no Japão. Vamos ouvir então o primeiro vizinho que conversou com a gente, informando aí que a família é bem reservada. Vamos ouvir. Eu moro aqui há mais de 5 anos já, sempre estou aqui, que eu passeio com meu cachorro direto, passo pela calçada dela, sempre vi ela na calçada, ou fumando, ou no celular, mas
Tipo, às vezes, nunca me cumprimentou também, eu não cumprimentava, um pessoal bem reservado, nunca tive contato nenhum, questão de nome também, não conheço, não tenho bem certeza. Então eu fiquei até surpreso, né? Porque, nossa, aqui do lado da minha casa, matar a esposa nova, filha também, todo crime é chocante, né? Até no qualquer ser vivo que a gente que tenha questão de assassinato é chocante. 18h15, Wesley, tem gente, inclusive, que é vizinho da família desse rapaz que descobriu o caso só depois que viu aqui no Cidade Alerta, que nem sabia que esse rapaz teria vindo para o Brasil depois dessa tragédia no Japão. Exatamente, e ao assistir então a RIC TV, né, ao perceber a proporção deste caso, que já ganhou aí uma repercussão mundial, e descobrir então que essa família mora muito perto de casa, claro, causou uma surpresa. O detalhe, Buganza, é que nós temos inclusive relatos de ameaças contra esses familiares. Como eu disse, eu estava conversando com o irmão de Anderson, ele disse que a família foi ameaçada. Temos relatos de pessoas que são próximas de Anderson que tiveram inclusive que apagar a rede social, apagar a conta, por exemplo, no Facebook, já que estava sendo ameaçada pela internet. Esse morador que conversou com a gente, ele falou sobre essa surpresa, né? Estava bem surpreso ali com a movimentação na rua, com a imprensa japonesa, e fez questão de conversar com a gente e explicar que assistiu na RIC TV e ficou muito surpreso ao descobrir então que essa família mora atualmente aqui em Cambé. Vamos ouvir. A gente acompanha o caso, né? No caso na RIC, a gente vem acompanhando há uns dias já a situação, e que você tem noticiado que o fato tem ocorrido mais em Londrina, né? Mas agora eu estou a serviço, né, aqui no bairro, e eu me deparei com vocês na rua, fiquei até surpreso pelo fato de vocês estarem tão próximos bastante. É uma situação, agora você se deparar com a pessoa assim, né, frente a frente, é uma situação assim estranha, né, uma situação que a gente não está acostumado, né, é uma situação que não é bom, né, é uma situação muito fora do normal, né, saber que a pessoa teve coragem, né, a gente também não sabe se foi ele, né, não é que se tenha provas, né? Mas que tem a ver com uma situação tão bárbara, tão estranha, e isso chama muita atenção. Justamente por conta que o Anderson é considerado o principal suspeito deste crime e poderia estar aqui em Cambé, então, na casa dos familiares. Isso assustou, né, os vizinhos, deixou os vizinhos bem assustados com essa situação. E o detalhe, Buganza, que eu estou tentando contato, né, para gravar uma entrevista então com a família do Anderson durante a tarde toda. Queremos ressaltar aqui que a nossa ideia não é, de forma alguma, expor a família, e sim ouvir a versão, dar voz a esses familiares, já que eles estão sendo ameaçados, e também a ameaça é um crime. Temos que ressaltar isso, né? A família está amedrontada, com medo, e quem está ameaçando esta família está cometendo um crime. Então seria importante, claro, a família falar neste momento como estão sendo essas ameaças, o que de fato está acontecendo, e nós estamos à disposição. Essa situação deixou a família muito assustada, e também, claro, todos os moradores deste bairro em Cambé. Inclusive, nós não vamos divulgar o nome do bairro, nem o nome da rua, para justamente não expor ainda mais a família que está sendo ameaçada neste momento. Vamos ouvir esta moradora que, enfim, é vizinha desta família, está assustada com toda essa movimentação e com muito medo nesses dias. Vamos ouvi-la. A partir de ontem, eu botei até cadeado no meu portão, porque eu falo a verdade, que eu fiquei assustada, fiquei preocupada, e a gente não sabe direito o que está acontecendo, então a gente fica assustado, né? Lógico que a gente não tem envolvimento nenhum com coisa errada, né? Mas que a gente fica assim meio apreensiva, fica. Porque você mora num lugar tranquilo, sossegado, onde as crianças... Agora não tem muita criança, mas eu já moro aqui desde 2007. Eu moro aqui e foi um lugar onde eu vi crianças crescerem, tudo, um lugar tranquilo, né? Então a gente fica assim, né? Meio apreensivo com essas coisas. 18h19, a qualquer momento o Anderson Barbosa pode se apresentar à Polícia Federal. Wesley, eu posso voltar a qualquer momento com você trazendo mais detalhes? Tá, o Wesley vai continuar ali na cidade de Cambé. A qualquer momento eu posso voltar com ele se o Anderson, por exemplo, aparecer por lá. Ou eu volto com o Pedro na Polícia Federal trazendo mais informações se ele se apresentar. E essa é a notícia de momento. Obrigado, Wesley, pelas informações 18h20. Essa é a notícia de momento. Anderson, londrinense, sai do Japão, vem para o Brasil depois que a filha
de 3 anos e a esposa são encontradas mortas, a facadas dentro de casa. A Justiça do Japão, as autoridades procuram por Anderson. Ele vem para cá, ele vem aqui para o Brasil. As notícias na TV japonesa começam a pipocar. Onde estaria Anderson? De repente ele é visto, ó. Essa é a última câmera no aeroporto, vindo para o Brasil. O advogado confirma. Anderson desembarca no Brasil. E essa é a expectativa. Mas será que ele vai se apresentar? Se ele é inocente, se ele veio para cá só para se defender, por que ainda ele não aceitou falar? Por que ele não dá entrevista?